Aqui a gente faz qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Governador eleito Luiz Fernando Pezão diz que vai manter a política de segurança e melhorar o abastecimento de água na Baixada Fluminense. Mas o que surpreendeu mesmo nesse segundo turno foi a insatisfação de mais de 4 milhões de eleitores no Rio. O número de abstenções, votos brancos e nulos, superou a votação de Pezão. O cientista político Guilherme Carvalho comenta o resultado das urnas daqui a pouquinho. E o domingo de votação foi tenso em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ônibus foram incendiados por bandidos. O ataque seria uma represália à morte de 4 traficantes pela polícia. E olha só essa, um ladrão deficiente físico assaltou passageiros de um ônibus, mas na fuga, sem conseguir correr, ele foi alcançado pelas vítimas que, claro, chamaram a polícia. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 27 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. A noite foi de comemoração para o governador eleito Luiz Fernando Pezão. Num hotel no Catete, ele recebeu abraços de militantes e do ex-governador Sérgio Cabral. Roda. Luiz Fernando Pezão acompanhou toda a apuração dos votos neste hotel no Catete. Foi recebido com festa após o resultado da eleição. No início da campanha, o candidato aparecia como quarto nas pesquisas, mas no segundo turno foi eleito com 55,78% dos votos. Luiz Fernando Pezão foi 2 vezes vice de Sérgio Cabral. Com a reeleição, mantém o PMDB no governo do Rio pelo 3º mandato consecutivo. O governador prometeu priorizar as áreas da segurança e da saúde. Eu andei muito dentro dessa baixada e vi a carência. Por mais que a gente faça, sempre tem uma carência muito grande na saúde. Tanto a saúde pública como privada hoje não dão vazão à necessidade da população. E eu vou cuidar com carinho especial da saúde pública. Economista e administrador, Pezão também afirmou que vai ampliar os serviços públicos na Baixada Fluminense. Eu vou ser um governador que vai estar presente, vou estar andando em cada cidade, quero ser um segundo prefeito de cada cidade, ajudar as cidades. Quando a gente ajuda a melhorar a vida de cada cidade, a gente está melhorando a vida do Estado e do país. E agora que passou a eleição, a gente tem que cobrar. Vamos ao vivo com o Daniel Penafirme, que está lá em frente ao TRE e tem mais informações. Ô Daniel, bom dia para você. O que chamou a atenção dessa vez foi a grande quantidade de pessoas que se abstiveram do direito de votar, né? Votaram em nulo e em branco, ou então simplesmente não compareceram às urnas. Exatamente, muito bom dia, Eliane Borges. É um dado no mínimo curioso. Os eleitores que optaram por não escolher nenhum candidato somaram ao todo 4.348.950 pessoas. Isso é mais do que a votação do candidato Luiz Fernando Pezão, governador reeleito do Rio de Janeiro. Ele recebeu 4.343.950 votos. Portanto, recebeu menos votos do que o número de pessoas que ou se abstiveram, ou votaram em branco, ou votaram ou anularam o voto. Foi 22, o percentual foi de 22,36% de abstenções, 13,96% de votos nulos e 3,39% de votos em branco. Total de 39,71%, ou seja, quase 40% do eleitorado optando por ou se abster ou anular o voto, Liane. Um dado realmente expressivo. Ok, obrigada, Daniel. Isso reflete certamente a insatisfação da população em relação a todos os candidatos que estavam presentes. E 22% com certeza é um número que chama muito, surpreende a atenção de nós. O cientista político Guilherme Carvalho é o nosso convidado de hoje. Vou até lá me sentar com ele, porque realmente, Guilherme, a gente teve um número muito grande de cariocas que não quiseram escolher nenhum deles, né? Nem o Crivella, nem o Pezão. Como é que você avalia isso? Bom dia, Eliane. Eu avalio como uma insatisfação, né, em relação aos candidatos, né, que está bem acima da média nacional. A média nacional de abstenção é 20, aqui foi 22, e de votos brancos e nulos é na casa de 7, aqui bateu
em torno de 15%, ou seja, mostra que os cariocas e fluminenses se demonstraram muito insatisfeitos com as candidaturas apresentadas. E isso realmente é um sinal para os candidatos, principalmente o vencedor, para observar o que ele vai fazer com esse eleitorado, que não está nem um pouco feliz com as apresentações feitas ao longo dos 2 turnos. E mesmo a vitória do Luiz Fernando Pezão não foi assim tão expressiva. Dentro das regiões do Rio de Janeiro, a gente vê uma pulverização muito grande, né? Zona Sul e Zona Norte, por exemplo, foram predominantemente o Pezão, né? Sim. Votaram em Pezão. Enquanto algumas regiões da Zona Oeste, por exemplo, ficaram divididas. Como é que você avalia também essa questão? Porque dentro do Rio de Janeiro vai ter uma resistência muito grande, eu acredito, agora também, nesse novo governo, que é o novo velho governo. Sem dúvida, porque, na verdade, as regiões sofrem mais ou menos a influência dos governos, na verdade. Do atual governo, as chamadas Zonas Sul, a chamada Zona Sul e parte da Zona Norte, ela teve alguns benefícios, principalmente com as UPPs. Agora, a Zona Oeste, regiões mais empobrecidas, essas vantagens não foram tão fortes, favorecendo ao candidato da oposição. Ou seja, acredito que Pezão, agora eleito, deve observar essas regiões e trabalhar com essas questões. Por quê? Porque dessa forma ele talvez consiga uma maior popularidade junto a esse público. Agora passando a fase de campanha, promessa é dívida, né? Tem que saber o que foi falado lá atrás para agora a população querer de fato ver o resultado. Vamos novamente com Daniel Penafirme. Diga, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta aí para o nosso especialista. É o seguinte, saber do ponto de vista da estratégia da campanha eleitoral, qual foi a estratégia que teve, assim, digamos, o maior sucesso do ponto de vista do Luiz Fernando Pezão? Foi tentar descolar o candidato da imagem do governador Sérgio Cabral, que tinha um alto índice de rejeição, ou então a campanha de desconstrução da figura do adversário, ligando Marcelo Crivella à questão da igreja? O que foi mais preponderante, na sua opinião, para essa vitória? Foram as duas coisas ou foi isso? Quer dizer, descolar do Cabral e desconstruir o Crivella? Não há dúvida que foram as duas, entendeu? Ele reforçou a questão da ligação do Crivella com a igreja, isso foi muito determinante, e também, evidentemente, o descolamento de Cabral, que sumiu da campanha inteiramente. Apareceu agora na vitória, mas quando ele não apareceu em nenhum momento na campanha, mostra que o desejo de descolamento. Agora, é importante mostrar que Pezão buscou claramente puxar os pontos positivos do governo Cabral e, ao mesmo tempo, em decorrência das manifestações do ano passado, descolar dele, entendeu? Agora, a desconstrução de Crivella foi feita claramente em cima da rejeição, tanto em relação à Igreja Universal, quanto à coligação com o Garotinho, que também foi bastante importante na campanha e na estratégia eleitoral de Pezão. Negativamente, você acredita, porque Garotinho acabou se aliando ao Crivella, que saiu derrotado. Isso foi negativo, um pouco para a visão de Crivella, porque apesar de Garotinho ter tido uma excelente votação, a rejeição dele é muito forte. Então, na verdade, creio eu, quer dizer, apenas uma mera opinião, que quando o Crivella se uniu a Garotinho, deveria ter feito uma união não tão evidente, porque isso talvez não colocasse o ponto negativo de Garotinho na imagem de Crivella, mas o desejo do candidato foi esse. E quero alertar também, Eliane, que a votação de Crivella não foi baixa, correto? Foi uma votação muito significativa. Agora, muito insuficiente para chegar à vitória. E após o anúncio da derrota, foi o vice na chapa do PRB quem chegou para falar com jornalistas. A ausência do Crivella foi questionada. O candidato derrotado apareceu 1 hora depois e disse que vai contestar o resultado da eleição na Justiça. A imprensa esperava por Marcelo Crivella no comitê de campanha no centro do Rio, mas assim que saiu o resultado das urnas, quem apareceu para falar foi o vice da chapa do PRB, General Abreu, que tentou explicar o motivo da ausência do colega. Ele se encontra caminhando em vários municípios da Baixada Fluminense, agradecendo aos eleitores que confiaram no nosso trabalho. Os jornalistas não se convenceram e pediram mais explicações? Hoje ainda não. Hoje... não viria aqui? Não, não. A assessora foi logo interrompendo e o general saiu de cena. A saia justa fez com que Crivella aparecesse 1 hora depois. Marcelo Crivella agradeceu ao povo pelos votos e aos assessores pelo trabalho na campanha. O candidato derrotado disse que vai tentar reverter o resultado das urnas na Justiça. Há 13 pedidos para a cassação de registro do nosso adversário por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, por uso da máquina. E isso tudo não foi julgado ainda.
de tal maneira que eu acho prematuro qualquer tipo de celebração do PMDB, porque se não vencermos aqui, vamos recorrer a Brasília. De qualquer maneira, Guilherme, queria saber a sua opinião, como é que sai o candidato derrotado, Marcelo Crivella, dessas eleições, porque ele ainda já era um candidato conhecido, né, um político conhecido, saiu ainda mais, na minha opinião, fortalecido disso tudo. Ele é um senador da República, isso é muito significativo para ele, na verdade, ele teve uma eleição significativa e importante para o Senado. Agora, acreditamos que a vinculação dele ao sistema religioso tira muito da votação dele. Apesar do Estado do Rio de Janeiro ter um número significativo de evangélicos, isso não é suficiente para ele ganhar uma eleição majoritária para governador ou até mesmo para prefeito. Então, na verdade, ele sai bem, ele não teve uma votação ruim, né? Diante de um quadro complicado, que a gente viu até pelo número de abstenções, ele não sai mal. Agora, eu acredito que o futuro dele político continua forte, entendeu? Ele não sai enfraquecido. Inclusive até com uma possibilidade de se candidatar a prefeito. Sem dúvida, entendeu? Mas ele vai continuar a ter esse problema, entendeu? Justamente pela vinculação da imagem dele. Que eu acho que ele buscou, durante esse processo eleitoral, tirar, mas ainda não foi possível. Até Pezão fortaleceu isso de forma muito evidente, inclusive nos debates, deixando isso claro para o eleitorado. E essa rejeição, de fato, é muito significativa para possibilidades de voto majoritário, ou seja, para prefeito ou governador. O Daniel Penafirme tem outra pergunta. Diga, Daniel. Eu queria saber do nosso especialista o seguinte: o PMDB está no seu segundo mandato consecutivo na Prefeitura do Rio de Janeiro, o quarto no Governo do Estado, tem a maior bancada na Câmara dos Vereadores, a maior bancada na Assembleia Legislativa do Rio. Queria que ele falasse um pouquinho para nós sobre por que o PMDB, digamos assim, dominou tanto a política do Rio de Janeiro. Era um partido que até pouco tempo se encontrava num quadro de divisão, né? Tinha a família Garotinho de um lado, o pessoal do Cabral de outro, o pessoal do Pisciani de outro. De certa forma, o PMDB se uniu e conseguiu adquirir uma musculatura política, digamos assim, expressiva no Rio de Janeiro. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo indiscutivelmente a uma união entre as partes. Na verdade, primeiro a saída de Garotinho, que saiu porque não conseguiu espaço dentro do PMDB, e principalmente a união feita por Cabral, que conseguiu costurar, sobretudo no interior do Estado, nas cidades, nas prefeituras, uma coligação. Ou seja, não houve fortes divergências, ou seja, trabalharam em prol de uma candidatura. No caso das candidaturas de Cabral, nas duas vezes, e principalmente agora de Pezão, que teve uma eleição muito mais complicada em decorrência da má imagem que Cabral construiu, sobretudo no último ano, entendeu? Ou seja, é uma costura política feita pelo ex-governador Cabral que fortaleceu essa colocação positiva do partido. Em compensação, em nível nacional, o PT continua sendo preponderante, até agora com a Dilma novamente no poder, fora a bancada. A disputa para presidente foi acirrada em todo o país e também no estado e no município do Rio. Vamos ao resultado das apurações. De acordo com as urnas no país, Dilma venceu com 51,64% dos votos. Aécio Neves ficou um pouco atrás com 48,36% dos votos no estado do Rio. A apuração das urnas, aqui no estado do Rio, aliás, a apuração das urnas foi a seguinte: Dilma recebeu 54,92% dos votos e Aécio 45,8% dos votos. E no município do Rio, Dilma também venceu. Ela ficou com 50,76% dos votos e Aécio teve 49,24% dos votos. Também tudo muito apertado aqui no município. Muito apertado. Quer dizer, cenário brasileiro, né? Na verdade, nós acreditamos que para a presidência da República, os votos de Marina no primeiro turno não foram totalmente para Aécio. Na verdade, grande parte do eleitorado de Marina preferiu se abster ou a mesmo votar nulo. Ou seja, para a candidatura de Aécio, isso foi negativo, né? Porque, na verdade, esperava-se no Sudeste uma musculatura maior da posição de Aécio. Agora, nem sempre a votação de Marina, que foi favorável a ela no primeiro turno, deu chances a Aécio. Ou seja, isso fortaleceu Dilma, que conseguiu crescer, e o Rio de Janeiro, no meu entender, junto com Minas Gerais, foram os principais elementos para a vitória de Dilma. Se Dilma tivesse um desempenho mais fraco no estado do Rio e de Minas, provavelmente Aécio venceria. Ou seja, o Rio foi muito importante para a eleição da presidente. Mesmo com a votação expressiva no Norte e no Nordeste para a Dilma? Sim, até porque, mesmo assim, se você pegar a vitória de Aécio em São Paulo, foi muito forte, entendeu? E os três maiores eleitorados, São Paulo, Rio e Minas, nós tivemos maciça para Aécio em São Paulo, mas vitória de Dilma
em Minas e no Rio de Janeiro, mesmo não muito forte. Acreditava-se, até mesmo na conta da candidatura da presidente, que os votos em Minas seriam mais fortes para Aécio. Isso não aconteceu, favorecendo a candidatura de Dilma. Ou seja, esses dois pontos aí, o estado do Rio, que não foi uma grande surpresa, mas Minas principalmente, foram fundamentais para a vitória da presidente Dilma. Como é que você acredita que fica a governabilidade? Porque uma coisa é ser eleita, né? Outra é conseguir, de fato, administrar, governar, tanto um país como aqui o estado do Rio de Janeiro. Já que a votação foi muito apertada, acredita que vai ter uma dificuldade maior para governar? Sim, com certeza, entendeu? Quando você tem uma polarização, ou seja, uma diferença muito pequena entre os dois candidatos, isso mostra a palavra que está sendo utilizada, divisão. De fato, o Brasil está dividido. A diferença foi 3 milhões e poucos de votos. É muito pouco para um colégio eleitoral de 120 milhões, não é verdade? Então, a nova presidente, o novo mandato da presidente tem que ter muito cuidado em negociar, principalmente com as câmaras, porque ela também ficou dividida em relação a esse processo. Em suma, já foi um primeiro mandato complicado de Dilma. Esse segundo vai ser mais ainda. Por quê? Porque ela vai ter uma divisão maior dentro do Brasil e, claro, essa divisão ficou clara também dentro do Congresso. Enfim, o jogo político, ou seja, a maneira de governar vai ter que ser muito negociada, né? E agora focar na política, o que ela já disse, exatamente, né? Ô, Daniel, você tem outra pergunta? Tem, eu gostaria de saber do nosso especialista se esse clima de verdadeiro racha eleitoral que foi criado na sociedade brasileira, né, Aécio, Dilma, se esse clima tende a permanecer por causa desse acirramento que houve do debate político, ou se não, se vai tudo acabar aí no próximo Natal, no próximo Carnaval, o pessoal vai vibrar aí com a vitória do Salgueiro e aí acabou tudo e volta a ser o mesmo Brasil de antes, com o mesmo nível de interesse pela política de antes, ou de fato o senhor acha que essa eleição representa um marco no que diz respeito à mudança de postura do brasileiro para assumir posturas políticas mais fortes, pró-Dilma ou contra Dilma? O racha continua ou acaba com Natal, Carnaval, Réveillon? O racha político continua. Agora, essa dificuldade que a gente viu nos últimos dias, enfim, essa beligerância, essa guerra, vai diminuir muito. Na verdade, o calor dos acontecimentos, o calor da eleição faz com que as pessoas realmente se apresentem de forma diferente. E foi impressionante nas redes sociais, bastante, as pessoas se digladiando, né? Um foi espaço democrático e teve gente pró-Dilma ou pró-Aécio. Exatamente. Então, falando especificamente sobre o ponto de vista das diferenças, essas vão continuar. O PSDB continuará fazendo oposição a Dilma. Não sabemos se mais forte ou mais fraco. Acho que até um pouco mais forte, até por causa do resultado que aconteceu. Agora, em relação à diminuição de tensão, vai diminuir. Até a vida tem que continuar, não é verdade? As pessoas pensam, os brasileiros pensam muito em política, muito em cima da eleição, não é mesmo? Agora, vai continuar um certo movimento. Agora, você falou sobre as redes sociais, a gente tem que deixar claro também para o nosso telespectador que as redes sociais estão sendo, ou seja, são hoje fundamentais para as eleições. Esse movimento agora desse ano mostrou a importância que essa nova comunicação tem para que as pessoas se posicionem a respeito do seu voto. Então, na verdade, nós, especialistas, temos que estudar um pouco mais qual é o papel dessas redes sociais, porque ela está atingindo, de uma maneira geral, toda a população, desde os mais ricos até aqueles um pouco mais pobres. Enfim, vai fazer mais diferença ainda nas próximas eleições. E logo depois de confirmada a vitória de Dilma Rousseff, a presidente reeleita fez um pronunciamento num hotel da capital federal. Veja. Dilma chegou ao hotel, que fica bem perto do Palácio da Alvorada, por volta das 9h30 da noite. Agradeceu os eleitores, os partidos da coligação, o vice Michel Temer e especialmente o ex-presidente Lula, com dificuldade para soltar a voz. Pediu silêncio. Um pouquinho de silêncio, porque a minha voz se foi. Com uma vitória apertada, a presidente reeleita fez questão de afirmar. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Algumas vezes na história, resultados apertados produziram mudanças mais fortes e mais rápidas. No discurso da vitória, Dilma também afirmou que o próximo governo dela será aberto ao diálogo e à união. Estou disposta a abrir um grande espaço de diálogo com todos os setores da sociedade para encontrarmos as soluções mais rápidas para os nossos problemas.
disse que quer ser uma presidente melhor do que foi até agora. Voto de esperança é o que é uma reeleição. Muito especialmente na melhoria dos atos dos que até então vinham governando. Prometeu esforço para tirar do papel a reforma política. Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar esta reforma, que é a responsabilidade constitucional do Congresso e que deve mobilizar a sociedade num plebiscito por meio de uma consulta popular. Dilma também se comprometeu a impulsionar os investimentos do país. Seguirei combatendo com rigor a inflação e avançando no terreno da responsabilidade fiscal. Hoje estou muito mais forte, mais serena e mais madura para a tarefa que vocês me delegaram. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta. E não pode também fugir da apuração de denúncias, como é o caso da crise toda envolvendo a Petrobras, denúncias de esquemas dentro da estatal, não é isso? Agora ela vai ter que dar uma resposta à população com uma CPI. Nós estamos no meio de uma crise institucional que é o problema da Petrobras, ou seja, ele não está esclarecido, vai se esclarecer dentro do seio do Congresso, isso vai movimentar diversos partidos e isso provavelmente vai finalizar o governo dela com muita complicação e possivelmente o início já vai ser com uma crise, ou seja, as dificuldades são muito fortes, entendeu? A gente não pode de maneira nenhuma evitar essas crises e eu acho que ela vai entrar dentro desse novo governo já com essa ebulição de problemas, né? A crise da Petrobras se demonstra muito complicada, a gente está apenas no início do processo. É verdade, é um processo que começou agora, né, se acirrou com essa campanha. Agora, a gente tem que lembrar sempre que um próximo governo, sempre as expectativas se renovam, né? Grande parte da população, como nós mostramos, se absteve de votar, ou seja, está completamente insatisfeita. Nós vimos nas ruas, no ano passado, o resultado disso, né, com aqueles protestos violentos. E se não der uma resposta, talvez as pessoas novamente vão se manifestar. Com certeza, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo. As manifestações são muito positivas justamente para cobrar. Né? Eu acho que a palavra-chave dessa última eleição foi mudança, entendeu? Só que a mudança não foi suficientemente colocada pelos partidos de oposição, né? A situação conseguiu, através da sua campanha eleitoral, demonstrar para a população, em sua maioria, uma pequena maioria, que essas mudanças não eram necessariamente feitas pela oposição. Eu acho que essa foi a grande, entre aspas, falha da oposição, ou seja, do PSDB, de não conseguir demonstrar para a população. E o PT e a sua coligação conseguiu demonstrar que aquilo que foi feito, apesar de algumas falhas, demonstrou para a população, sobretudo aquela mais pobre, que a continuação o continuismo deveria acontecer. Ou seja, a gente tem que colocar também que essa eleição ela foi muito presa na campanha. A gente tem que ver o valor que as campanhas têm durante o processo eleitoral. E as campanhas foram muito fortes. E nós acreditamos que a campanha do PT foi mais eficiente, não sei melhor, mas mais eficiente para convencer as pessoas desse continuismo. Tá certo, Guilherme, muito obrigada mais uma vez. É um prazer. E olha, voltando aos assuntos de polícia, foi preso um deficiente físico que tentou assaltar 2 passageiras dentro de um ônibus. A Marcele Borqueta conta essa história pra gente. Essa passageira conta que o ladrão perneta estava no fundo do ônibus quando anunciou o assalto. Ele pegou os pertences das 2 mulheres e fez ameaças. A gente entrou no ônibus, sentou perto do último banco e ele falou que estava armado, que ia matar a gente, que passasse tudo que a gente tinha. Após roubar relógio, celular e o cordão delas, ele desceu do coletivo e correu pelo meio da rua. Correndo de moleta, com 2 de moleta, né, e uma perna só. Complicado. Uma delas pensou em correr atrás do rapaz, mas a polícia chegou na hora. Quando a gente percebeu que ele usava moleta, a gente desceu do ônibus e começou a gritar. E logo veio uma viatura da polícia militar para poder socorrer a gente. A gente ia correr atrás dele assim mesmo, mas ele estava dizendo que estava armado, eu estava com medo. O ladrão perneta foi preso em flagrante. Os pertences das passageiras foram recuperados. Assustada, uma das mulheres desabafa. E eu tô aqui nervosa até agora.
Só faltava essa. Vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo com o Daniel Penafirme. Liane, a semana começa com um dia de sol, mas com muitas nuvens durante o dia. À noite, a nebulosidade aumenta ainda mais. A previsão é de que a temperatura oscile entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus em todo o estado. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite no SBT. No Mundial, a gente soma dedicação, soma atendimento e o resultado é o menor preço. Leite Parmalat 1 litro 2,19, açúcar União 1 quilo 1,68, café Belita 500 gramas 6,88, mussarela granel quilo 10,50, filezinho de frango Cevale 1 quilo 6,95, feijão preto Mundial 1 quilo 2,89. Mundial, o menor preço total. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu estou fazendo para ela. Tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard. Quem tem, tem tudo. Saltão, preço recorde. Saltão de aniversário Ricardo Eletro. Celulares em 12 sem juros. Galaxy Core 2 Dual 2 chips com câmera para selfie e 49,90 mensais sem juros. LG L50 2 chips, câmera para selfie e TV 37,50 mensais sem juros. Só nesta segunda. Celulares em 12 sem juros. Celular LG L40 Dual Android TV 29 mensais sem juros. Aniversário recorde Ricardo Eletro. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Você sabia que começou a promoção Eu Quero Rede? E é muito fácil participar. Quer ver? Se você for cliente Itaúcard, é só se cadastrar, usar o seu cartão na maquininha da rede e a cada transação de R$ 80 você ganha um número da sorte. E se for lojista, quanto mais usar a maquininha da rede, mais chances tem de ganhar. E são muitos prêmios. Cliente Itaúcard pode ganhar um carro zero por semana e créditos na fatura. E lojista pode ganhar carros, motos e até R$100 mil. Com a rede é assim, quem compra pode ganhar e quem vende também. Cadastre-se no site www.userede.com.br/Eu Quero Rede e participe. Rede, estamos todos ligados. E vamos aos assuntos de polícia. Em Cabo Frio, 4 criminosos morreram em confronto com a polícia militar no bairro Manuel Correia. Em resposta, bandidos incendiaram ônibus na cidade. Janaína Garcia. As imagens de cinegrafistas amadores mostram o momento em que os ônibus pegavam fogo. O primeiro, da empresa responsável pelo transporte coletivo em Cabo Frio, foi incendiado na São Cristóvão. Horas depois, no bairro Guarani, criminosos atearam fogo em um ônibus de uma empresa de transporte particular. De acordo com a polícia, o ônibus foi incendiado em represália a uma operação da Polícia Militar na favela do Lixo na madrugada de domingo. A PM chegou ao local após uma denúncia de que traficantes estavam fazendo um baile funk e exibindo fuzis. Ao chegar no bairro, a viatura foi recebida a tiros. No confronto, 4 traficantes morreram. No local, foram apreendidos 3 fuzis, uma pistola 9mm de rajada, uma pistola 45mm, um colete balístico, um rádio transmissor, carregadores, celulares e cerca de 1.100 cápsulas de cocaína. Por causa dos ataques, os ônibus pararam de circular na cidade. E muita gente teve dificuldade para votar sem os ônibus. Agora, falando sobre as eleições, durante o domingo, 174 pessoas foram detidas por fiscais do TRE por crimes eleitorais com uma boca de urna, entre elas a deputada federal Cristiane Brasil. Entre os levados para a delegacia estava a deputada federal eleita pelo PTB, Cristiane Brasil.
Ela, o fotógrafo e mais 2 amigas seguiam para o local de votação no Flamengo quando foram detidos por policiais federais. Cristiane negou ter cometido qualquer irregularidade. Ninguém estava gritando, ninguém estava falando alto. Eu passei na frente e falei, gente, eu vou votar. E fui. Aí elas foram abordadas. Quando eu vi, eu voltei e falei, mas por que elas estão sendo abordadas se bandeira pode? Aí ele falou, vocês todos vão comigo para a delegacia. Os detidos assinaram um termo de esclarecimento e foram liberados. Agora vamos com as câmeras da 7 Rio. Você que está saindo de casa nessa segunda-feira, depois das eleições. A gente tem aí já as imagens, pode colocar o gasômetro na altura do Caju. A gente percebe que o trânsito já é bem lento nessa manhã de segunda. A linha vermelha, a gente percebe que o trânsito também é complicado na altura do batalhão do Caju. Da Maré, aliás, a altura do batalhão da Maré, para você aí, a gente já percebe que a linha vermelha está com retenção nessa manhã. E esse é um outro ângulo da linha vermelha, perto da linha amarela. Aí o trânsito flui um pouquinho melhor. E nós ficamos por aqui, um ótimo dia para você. E daqui a pouquinho tem o Notícias da Manhã com o César Filho. E eu também tô lá com as notícias do Rio. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Horas mais 31